Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. Um dos ensinamentos que a pandemia trouxe foi de que conseguimos sim viver, ao menos por um tempo, sem restaurantes, bares e a chamada vida social. Do lado de cá que eu falo, do lado dos clientes. Não estou falando do lado dos empresários. Mas é muito difícil viver sem livros, sem música, sem filmes e sem outros produtos artísticos. Protocolos de saúde da própria OMS, mesmo antes da pandemia, já demonstravam a importância da cultura para o bem-estar individual e coletivo. Por outro lado, o setor criativo foi bastante afetado pelo isolamento social e objeto aqui no Brasil de tentativas de auxílios por parte do poder público. A Lei Aldir Blanc está valendo. Como tratar das relações entre saúde e cultura nesse contexto tão difícil que enfrentamos? Quais estratégias estão sendo usadas pelo setor cultural para resistir nesse período duro da pandemia, que é esse início de 2021? E as periferias, locais onde a palavra resistência é parte da realidade já muito antes da pandemia. O que os moradores das periferias podem ensinar a todo o setor para sair dessa cada vez melhor? Para responder algumas dessas perguntas, eu vou conversar hoje com a Daniele Torres, museóloga e sócia da Companhia da Cultura e Mercado. O Jailson de Souza Silva, doutor em Educação pela PUC do Rio de Janeiro, fundador do Observatório de Favelas e diretor-geral do Instituto Maria e João Aleixo. E também o Ricardo Rodrigues Teixeira, médico e professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, obrigado por atender ao Capital Natural nesse fim de semana. Obrigada pelo convite. Obrigado. É grato estar aqui com vocês, e acho que a gente tem que trabalhar muito essa nossa energia, né? Que a gente faça um programa com muita energia e que a gente trabalhe de fato essa dimensão da integração entre cultura e saúde, que são dimensões fundamentais da nossa vida como sujeitos. Daniele, eu vou começar contigo então, perguntando um pouco sobre como é que é a cultura e mercado, como é que ela funciona, onde é que ela atua? A Cultura e Mercado é um site que já tem mais de 20 anos de atuação e uma escola. É uma escola de cursos livres, né, voltado ao mercado cultural. Então, a nossa base de atuação é a informação e a formação, né, profissional, a colaboração nesse campo de formação. E justamente por conta da pandemia, nós viramos online. A gente era presencial, a gente tinha um espaço, e com a crise a gente se viu nesse momento de fazer essa migração para o online. Foi um desafio imenso, mas também foi muito bacana, porque a gente conseguiu atender uma demanda que já era antiga de quem está fora de São Paulo, né? A escola fica em São Paulo, de quem está fora de São Paulo, de poder receber esses cursos, essa formação. Então, teve um lado positivo, apesar de tudo, e não foi fácil, claro, essa adaptação, né? Jailson, no início da nossa conversa, para apresentá-los, eu falei sobre como o morador das periferias, das favelas, já usam a resistência já há muitos e muitos anos, bem antes da pandemia, como forma de sobrevivência também. O Observatório de Favelas está bem ligado ao Complexo da Maré, um enorme conjunto de favelas que fica na zona norte do Rio de Janeiro, onde milhares de pessoas moram e batalham todos os dias. Como é que o Observatório de Favelas está inserido no setor cultural da Maré também? E se você quiser falar um pouco do Instituto Maria e João Aleixo. Tá, então, primeira coisa, eu queria saudar uma grande questão que muitas vezes passa invisível. Nós estamos aqui fazendo um debate sobre cultura com 3 personagens negras, e isso já é uma novidade nesse século XXI. Então, efetivamente, o Observatório de Favelas é uma instituição que foi constituída a partir da Maré, a partir da periferia. Nós somos pessoas da primeira geração que chegaram à universidade. Então, nós reconhecemos essa condição de exceção e passamos a nos dedicar, desde 2001, a construir os meios para pensar novos conceitos, novas metodologias, novas tecnologias sociais e novas práticas que efetivamente transformassem a cidade a partir dos interesses da maioria da população, que é a população periférica e favelada. Então, para isso, nós construímos um conceito fundamental, que é uma nova forma de olhar a realidade, que a gente chama de paradigma da potência.
Significa pensar a favela e as periferias não apenas a partir da ideia de precariedade, de carência, de falta, de violência, mas a partir das potências presentes naquele território. Porque os sujeitos à periferia constituíram novas formas de ver a cidade, novas formas de conceber as possibilidades da vida na cidade. Isso é uma invenção extraordinária, que tradicionalmente as classes dominantes, as mídias dominantes, os discursos dominantes, a própria universidade não visibiliza, não reconhece, não trabalha. Então, nesse sentido, a gente construiu o que a gente chama de pedagogia da convivência. Reconhecer que a vida na cidade pode ser experimentada a partir de novos meios, que não apenas a partir do acesso a equipamento, acesso a serviço, acesso à renda, que são 3 elementos fundamentais. Todo mundo na cidade tem que ter direito básico aos equipamentos, serviços urbanos e à renda, mas a favela conseguiu construir outro modo de vida, que é a partir de novas experiências coletivas, que permite novas invenções, novas criações, e isso impacta fortemente a cultura. E é dessa forma que as favelas e periferias conseguiram lidar com a experiência da pandemia, levando em conta outras variáveis que são apenas a lógica do confinamento individual, que foi a forma tradicional que o Estado aplicou nas cidades e principalmente que a classe média aprendeu a desenvolver. E certamente a favela e a periferia não só resistem a ele, que é fundamental. A favela resiste, seus sujeitos resistem a cada momento. Tão importante quanto a ideia de resistência é a ideia de existência. Nós não estamos só simplesmente resistindo ao poder estabelecido. Nós estamos construindo novas agendas, novas práticas, nova forma de afirmar o nosso direito à vida na cidade, como negros e pessoas que vivem na periferia a partir de novas experiências. Então, esse elemento é fundamental. Nós não simplesmente reagimos ao que o poder dominante, o Estado, a que as classes dominantes historicamente fazem. Nós construímos novas perspectivas, novas formas. E a cultura é a expressão maior, certamente, no cotidiano da cidade, na forma como a gente vive. Vou voltar a um ponto que você acabou de levantar, um pouco mais para frente. Antes eu queria conversar com o Dr. Ricardo para falar um pouco sobre saúde preventiva e como a cultura é importante também quando a gente fala em saúde preventiva. Qual é a relação que ela tem com a nossa vida? Bom, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui nesse diálogo. Quero cumprimentar a todos. Eu acho que eu já vou responder introdutoriamente a sua pergunta, Pablo, mas já estabelecendo um diálogo com o que o Jailson traz, porque eu acho que ele coloca de bandeja aqui para nós uma perspectiva. Em primeiro lugar, antes de mais nada, é apontar que as relações entre arte, cultura e saúde são antigas. Elas acompanham de perto a própria ampliação do conceito de saúde, né? Desde que a gente passe a discutir saúde para além do marco estritamente biomédico, organicista, que acabou dominando o nosso próprio cenário cultural e a compreensão corrente que a gente tem a respeito das questões de saúde, né? Quer dizer, a gente remete elas muito à antítese da doença, ao universo da preservação da saúde enquanto evitamento de doenças, seja de uma ótica curativa, seja de uma ótica preventiva, né? A gente permanece nesse marco, mas também vivemos uma ampliação dessa noção a partir de incorporações como a própria noção de promoção da saúde, a noção de qualidade de vida, bem-estar, que vem então alargando esse conceito de saúde e estabelecendo nesse alargamento relações com a arte, da cultura, entre outros. Mas mesmo com esse alargamento, que não é histórico, ainda assim essa aproximação muito se dá por um viés que eu poderia chamar instrumental, quer dizer, onde a arte, a cultura aparece como insumos, bens capazes de promover a saúde. Mas eu acho que há uma outra perspectiva que se abre hoje e que então se alinha muito com o que o Jailson já trouxe para essa conversa. Quer dizer, quando a gente começa a se aproximar da noção de saúde enquanto potência e potência de vida. Saúde enquanto aquilo também que é dependente da qualidade dos encontros, da qualidade da ocupação do espaço público, das relações de convivência, da convivialidade, que então produz ainda um outro alargamento para essa noção de saúde. Isso se alinha bastante com uma discussão mais, vamos dizer, contemporânea a respeito das relações entre arte e saúde, onde não vem simplesmente como um bem a mais atender à melhoria de indicadores tradicionais de saúde,
mas onde a cultura se vê como o próprio campo da transformação da noção de saúde, né? Então, a cultura na sua potência também de invenção de outros modos de vida, de afirmação de modos de existência e de produção de modos de vida mais potentes, né? Quer dizer, é toda a articulação da noção de saúde, no fundo, com a noção de vida, né? Mas entendendo saúde como a perspectiva da gente produzir uma vida cheia de vida. Penelo, eu queria também te ouvir sobre o que o Dr. Ricardo acabou de comentar, e aí já começar a falar da pandemia e como ela diretamente afeta o setor cultural. Estamos vivendo o nosso pior momento, uma média assustadora de mortes por dia, e com um cenário, um futuro próximo, ainda muito complicado. Enquanto, por outro lado, os nossos vizinhos, como a Argentina, o Uruguai, se preparam, no caso do Uruguai, já com venda de ingressos, e a Argentina se preparando para, a partir de abril, ali maio, já ter também público para algumas atividades culturais. Como é que a pandemia ela afeta diretamente esse setor? Afeta muito, né? Por mais que a gente fale bastante que a cultura tem se reinventado, né? Somos criativos, então, por essência, né? Os trabalhadores da cultura, então a gente conseguiu transformar e fazer muitas adaptações, mas é claro que o impacto disso na geração de emprego e renda é gigantesco. O setor cultural está vivendo uma situação dramática, porque essencialmente o nosso fazer, né, esse fazer cultural, ele trabalha com a relação humana de uma maneira muito forte, né, com os contatos, né, físicos e presenciais. Mas, por outro lado, tem sido essencial esse nosso papel, né, a cultura tem sido, e aí pegando um gancho, né, com o que o doutor falou, ela tem sido, inclusive, muito mais valorizada, eu acho, nesse momento, porque ela é um esteio aí para o nosso bem-estar, né? Então, nesse sentido ampliado, né, da gente pensar saúde, né, como bem-estar, essa preocupação com a saúde mental, ela tem sido extremamente beneficiada por quem faz uso de algum tipo de fazer cultural, seja como um receptor, quem lê, quem assiste, quem ouve, ou seja, como um criativo, quem está usando esse tempo da pandemia para fazer arte, né, para produzir cultura de alguma maneira. Nós todos somos produtores de cultura, né, e esse sentido essencial, né, essa parte intrínseca do ser humano é que eu acho que começa a ser mais valorizada. Então, a gente tem um momento de extrema contradição. A gente tem um momento de grande dificuldade de se manter trabalhando no setor, porque a gente não tem investimentos públicos, a gente não tem uma política pública de cultura consolidada no Brasil. E aí você citou o exemplo dos nossos vizinhos aqui, né, já voltando, podendo voltar a fazer eventos presenciais, etc. e tal. É interessante observar que na Espanha, Portugal e, se não me engano, também em Paris, durante o período mais intenso de lockdown, né, de fechamento dos espaços lá, livrarias foram entendidas como locais essenciais, livrarias e bibliotecas, e ficaram abertos, foram os primeiros a terem os seus protocolos de segurança definidos para ficarem abertos em horários especiais, porque foram entendidos como essenciais para que as pessoas pudessem enfrentar esse momento de pandemia. Então, a gente no Brasil vive o oposto disso, né? Uma ausência total de políticas públicas e de investimento, a área está praticamente falindo, com muita dificuldade de sobreviver, mas ao mesmo tempo eu começo a enxergar que justamente pela relação, pelo impacto da cultura na saúde, a sociedade, de uma maneira geral, nos últimos tempos, vem valorizando mais a cultura por ter sentido o quanto ela foi essencial nesse momento para que as pessoas conseguissem enfrentar o isolamento social. Jailson, quando a gente fala das áreas periféricas ou das favelas de todo o Brasil, a gente está falando de milhões e milhões de trabalhadores, inclusive do setor cultural, músicos, por exemplo,
que acompanham grandes artistas, que nesse momento esses artistas não estão diretamente financeiramente afetados pela pandemia porque tem uma reserva ou porque ainda tem uma fonte de ali uma live conseguir um dinheiro ou coisa do tipo. Mas tem muitos músicos que não estão conseguindo pagar suas contas no fim do mês. Tem a Lei Aldir Blanc, teve o auxílio emergencial, tem a discussão sobre volta ao auxílio emergencial, mas fato é que quando a gente fala de perdas na favela, as perdas são muito maiores do que no asfalto, né? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender é que a pandemia não é só o sujeito, né? A pandemia se insere num momento do mundo em que há diferentes governos com diferentes práticas. Então, se a gente não levar isso em conta, e quando você traz para a questão da Argentina e do Uruguai, ou podemos citar outros países da Europa, existem formas distintas de lidar com a pandemia e de reconhecer o papel do poder público e do Estado em relação a ela. O campo da cultura se torna muito mais fragilizado porque ele demanda, historicamente, desde pelo menos há 30 anos no Brasil, há recursos públicos, seja a Lei Rouanet, seja a Lei do Audiovisual, seja o conjunto de leis que foram criando as condições para a produção do campo da arte brasileira, e entra um governo que é radicalmente adversário desse campo. E, com isso, o peso da pandemia se torna muito maior. Então, se por um lado nós temos no âmbito da cultura lato sensu, o papel fundamental da cultura, porque não vamos esquecer nunca que o simbólico é tudo real. Então, todas as práticas culturais possíveis, de ressignificação das práticas cotidianas, de gratuidade, de busca da dimensão estética para além da dimensão colocada, são fundamentais e isso vai se constituindo. Mas como campo das artes, a falta de política efetiva do governo que consiga contribuir, de fato, para a sua manutenção é catastrófica e atinge de forma diferenciada também. Então, por um lado, a Lei Aldir Blanc foi fundamental, o auxílio emergencial foi fundamental também, mas, historicamente, os grupos culturais das periferias aprenderam a viver com muito menos. Então, acho que tem nuance, a Dani pode falar melhor isso do que eu. Por exemplo, os grupos tradicionais do mainstream, que dependiam muito do audiovisual, que dependiam muito da Lei Rouanet, estão sendo diretamente bombardeados pelo governo federal. Esses grupos que se estruturaram historicamente a partir dessas demandas sofrem impacto gigantesco. Os grupos periféricos, paradoxalmente, que tiveram muito menos acesso historicamente a essa lei, eu estou falando principalmente de grupos negros, eles têm condições de sobreviver de uma forma um pouco melhor, porque aprenderam a viver com muito pouco. Então, a Lei Aldir Blanc, de certa maneira, ajuda muito, com seu pequeno valor, a esses grupos das periferias e grupos, especialmente culturais, que surgem e se emergem na favela. E a Lei Aldir Blanc pode ajudar muito menos os grupos que, historicamente, dominaram por exemplo, a captação de recursos da Lei Rouanet ou do Lei do Audiovisual. Então, me parece que tem nuances aí que tem que estar. O artista da favela, ele é um trabalhador. Então, ele está na mesma situação de outros trabalhadores, como os ambulantes, como tantos outros, que perderam suas fontes de recursos. Então, ele termina tendo hoje uma dificuldade muito maior de inserção, mas, de certa maneira, existe uma rede de solidariedade que surgiu nas favelas, existe uma rede de articulação que está ajudando nessa sobrevivência. Então, eu acho assim, é muito difícil a situação, mas para chegar nessa condição, por exemplo, de um músico, de um artista com mais peso, essa pessoa tem um repertório e tem um capital social e muitas vezes tem uma rede que o ajuda a sobreviver. Então, me parece que tem dois níveis diferenciados de questões. As estruturas do campo da cultura mais fortes, maiores, mais institucionalizadas, que sofrem impacto terrível da inação ou do combate que hoje do grupo que domina o Ministério da Cultura e outras áreas do governo federal, e a forma como eles recebem e são impactados por isso, e a gente discute muito bem, Dani sabe disso, no Fórum Brasileiro de Direitos Culturais, e a dinâmica de impacto cotidiana sobre as ações de indivíduos, músicos, trabalhadores do campo das artes, que estão demandando um conjunto de estratégias inovadoras para sobreviver o processo. Me parece que quem está sofrendo mais o impacto na estrutura do ataque do governo Bolsonaro ao campo da cultura é o mainstream. Por outro lado, os grupos oriundos das periferias e favelas tendem a criar mecanismos de solidariedade, mecanismos coletivos, e usar os mecanismos possíveis, que são muitas vezes recursos municipais ou recursos da Lei Aldir Blanc, para irem tocando nesse momento. A minha cunhada, a minha nora, por exemplo, é do campo das artes. Ela é da Bahia, Salvador. Ela está com 3 projetos, ela está trabalhando muito. A irmã dela também é do campo da arte, e a mãe também.
todas estão conseguindo, por quê? Porque tem o governo municipal lá de Salvador, tem o governo estadual, tem a lei, tem vários mecanismos que os estados e municípios mais progressistas estão criando. O problema é quem depende, especialmente agora, do projeto, da ação do governo federal. Então, nós temos que levar em conta essas variações do ponto de vista dos órgãos do Estado, do ponto de vista do papel do mercado e das empresas nesse processo e das formas de solidariedade estabelecidas, especialmente aí, com vantagem para as periferias e favelas. Já que a Daniele foi provocada a falar, eu vou pedir sua complementação também, Daniele. E aí eu acrescento também uma pergunta que é com relação às mulheres que foram diretamente afetadas nesse âmbito também da cultura dentro da pandemia. E essa semana tivemos o Dia Internacional da Mulher e algumas pesquisas mostraram como até a retomada é mais difícil para as mulheres. Os homens estão sendo contratados na frente das mulheres. E eu queria que você falasse também sobre isso, por favor. Ótimo ponto. A gente vem vivendo há muitos anos zero política pública para a cultura. Então, zero de investimento direto para a cultura. A gente tem um pedacinho de uma política que é a famosa Lei Rouanet, né, falando de âmbito federal, e a Lei do Audiovisual, que são mecanismos, né, que obviamente estão dentro de uma política pública, são a partir do momento que são isenção fiscal, a gente está falando de isenção fiscal, mas ele é um mecanismo já tradicionalmente usado por grupos. Ele ficou muito caracterizado como um mecanismo que está muito associado a grupos grandes e tal. Então eu tenho só um certo cuidado em falar essa questão do mainstream, porque na verdade muitos projetos, também pequenos, fora do grande eixo, conseguiram, muito inclusive por meio de formação qualificada, foram buscar e conseguiram usar esse recurso. Então, de qualquer forma, ele era um recurso que, se não é 100% democrático, ou se não conseguia ser plenamente justo e amplo, né, nessa democratização, nesse acesso, mas ele era bastante, ele funcionava bastante e também para pequenos. Então, ele atinge pequenos, médios e os grandes, e, obviamente, os independentes, né? Aqueles que não têm um financiador por trás e que viviam desse sistema de captação de recursos. Então, isso é de fato cruel e é muito diferente da realidade de quem já sempre esteve à margem de tudo isso. Então, eu concordo plenamente com o Jailson, mas a questão, para te responder, a questão da mulher, ela realmente é ainda mais grave no caso da pandemia, e aí eu acho que não é nenhuma coisa só no campo da cultura, né? E aí até voltando para o nosso tema principal, que é a questão da saúde, eu acho que a saúde das mulheres ela está em risco com essa pandemia de uma maneira muito mais grave do que a dos homens. É notório que as mulheres acumulam, né, funções, tarefas, então essa demanda de cuidar da casa, de trabalhar em casa ou ainda na rua, mas com todos os cuidados, e aí sem a possibilidade de ter os filhos na escola, ter que acompanhar os filhos na escola, quer dizer, nessa escola em casa, né? Quando conseguem, né? Porque tem muitas escolas públicas que não estão nem conseguindo oferecer as aulas online, mas para quem consegue, ainda tem essa demanda de ter que ser um pouco professora, estruturar a casa, estruturar o trabalho. Então, isso que a gente já sabia que acontecia no caso das mulheres, isso apenas se intensificou e potencializou com o fato das crianças estarem mais em casa. E essa função da maternidade ficou ainda mais forte, né, mais pesada. Então, eu acho que para as mulheres há uma dificuldade ainda maior de voltar ao mercado de trabalho, e isso na cultura também. É interessante observar que na cultura as mulheres são uma grande maioria e são as trabalhadoras, né, as produtoras, e é um trabalho super especializado, né? Eu não tenho aqui de cabeça agora, não vou saber falar a pesquisa, mas eu li e até ouvi um podcast recentemente sobre isso, com vários dados mostrando o quanto as mulheres, né, a essência da produção cultural está nas mãos de mulheres,
muito qualificadas, são profissionais com mestrado, são profissionais com especializações, e aí é muito difícil essa profissional também se encaixar em outra coisa. Então, no momento que ela perde o emprego, no momento que ela perde o trabalho, fica bastante complexo ela se encaixar numa outra coisa, porque o nível de especialização é muito grande. Então, eu acho que o cenário para as mulheres é ainda mais complexo, e todo esse estresse, todo esse viés emocional, toda essa pressão, isso com certeza prejudica ainda mais a saúde das mulheres, né? Então, só para juntar aí os vários temas que a gente estava falando. Gente, eu separei inúmeras perguntas, inúmeras não, talvez umas 20 perguntas aqui, a gente conseguiu fazer apenas algumas, por isso a nossa conversa vai continuar na próxima semana, porque eu tenho algumas perguntas ao Dr. Ricardo a fazer justamente sobre o setor cultural. Todo mundo fala, é o último a voltar, é o último a voltar. Como é que fica sendo o último a voltar se a gente está no nosso pior momento da pandemia? Quando é que isso vai acontecer? Quero saber também mais do Jailson sobre o Instituto Maria e João Aleixo e também da Daniela sobre a situação envolvendo a Lei Aldir Blanc e a recolocação no mercado das mulheres. Daniela Torres, museóloga e sócia da Cultura e Mercado, Jailson de Souza Silva, do Observatório de Favelas, diretor-geral do Instituto Maria e João Aleixo, e também Dr. Ricardo Rodrigues Teixeira, médico e professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado aos três nessa primeira parte da nossa conversa sobre cultura e pandemia no Capital Natural. A semana que vem tem mais. Até lá, pessoal. Uma ótima semana pela frente. Cuide-se.